Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde nós vamos aprender sobre os números complexos, todos os segredos que têm a ver com números complexos, para vocês resolverem com facilidade qualquer exercício. Então vou dar aqui propriedades dos números complexos e também, depois de propriedades dos números complexos, vamos resolver alguns exames que têm a ver com os números complexos no exame de admissão. Então, sendo assim, a primeira coisa que você tem que saber é que os números complexos é que esta parte aqui de A representa os números reais, ou seja, é a parte real dos números complexos. E esta parte aqui de BI é a parte imaginária dos números complexos. O que nos identifica isso aí é por causa deste I que estamos a ver aqui, o I da parte imaginária. O que você precisa saber, por exemplo, é que há casos em que podem dar os números complexos, mas não completos, em que somente podem dizer, trata-se de números complexos, mas dizem que só dão a parte real, mas não dão a parte imaginária, e podem dar também a parte imaginária e não darem a parte real, mas tens que saber diferenciar essas duas partes. Exemplo, imaginemos que eu posso ter um número complexo de Z igual a 3 mais 7i. Então, esta aqui é a minha parte real, esta aqui é a minha parte imaginária deste número complexo. Então, imaginemos no caso em que pode dar o número complexo Z igual a 4. Então, o que nós dizemos quando este número é complexo? Dizemos que a parte real deste número complexo é 4 e a parte imaginária deste número complexo é 0, porque nós não temos a parte imaginária. Não. E também há casos em que podem dar o Z igual a 7i. O que nós dizemos quanto a isso? Dizemos que a parte real do número complexo é 0, porque não temos, mas a parte imaginária deste número complexo é o 7i, que é a parte imaginária. Quais são os passos que nós temos que perceber, ou seja, os padrões dos exercícios que têm aparecido no exame de admissão que têm a ver com números complexos? O primeiro ponto que nós temos que saber é que um imaginário ao quadrado é igual a menos 1. O imaginário ao quadrado tem que ser igual a menos 1. Se você dominar isto aqui, não precisa saber números complexos. Com esta coisa básica, você consegue avançar sem problemas. Isto implica o quê? Que o imaginário também pode ser igual a raiz quadrada de menos 1. Esse tipo de caso trata-se quando nós temos números imaginários, mas quando trata-se de uma equação quadrática, uma equação quadrática tem um número imaginário em que o delta seja dar, por exemplo, um número negativo, em que, por exemplo, pode ser o delta igual a menos 4. Quando trata-se de números imaginários, este delta terá que ser igual a raiz de menos 1 vezes 4. Então, o delta aqui nessa parte será raiz de menos 1 vezes raiz de 4, em que teremos o delta igual a 2 imaginário, por raiz quadrada de menos 1 é igual a imaginário ao quadrado. Então, trata-se de uma equação quadrática. E também o que nós temos que saber, também, como sendo o segundo passo, é saber tirar números imaginários puros. Então, esses números imaginários puros, é necessário que esta parte aqui, números imaginários puros, que a parte real seja igual a 0 e a parte imaginária tem que ser diferente de 0. Exemplo, se temos o Z igual a A mais BI, é necessário que a parte real seja igual a 0 e a parte imaginária B diferente de 0. Mas o que nos interessa é que já não colocamos imaginário, só nos tiramos o valor do quê? De B. Mas o B já representa imaginário porque é dessa parte do I. Então, o terceiro ponto é, no caso de dar os números imaginários como se fosse na parte do quê? Da soma. Z1 mais Z2. Então, supomos que vão dar um número imaginário qualquer, Z1, que é igual a A1 mais B1 imaginário. E o Z2 será igual a A2 mais B2 imaginário. Quando pedem a soma de dois números imaginários, esses dois números complexos, aqui é somente colocar A1 mais B1 imaginário mais A2 mais B2 imaginário. O que interessa é que somamos a parte real, que vamos somar a parte real e somamos a parte imaginária. Não podemos misturar. Então, significa que eu vou somar A1 mais A2, a parte mais B1 imaginário mais B2 imaginário também a parte. Vamos lá ver um exemplo qualquer.
Suponhamos que seja dado o número complexo Z1, que é igual a 4 mais 5 imaginário, e o Z2 será igual a 6 mais 3 imaginário. Aqui são pedidos a soma destes dois. Então, se pedem a soma destes dois números complexos, eu só vou dizer 4 mais 5 imaginário mais 6 mais 3 imaginário. Então, a parte real eu vou somar a parte e a parte imaginária também vou somar a parte. Então significa que isto aqui seria igual a 10 mais 5 mais 3, 8 imaginário. Então este aqui é um dos casos. O outro caso podem pedir a diferença, ou seja, Z1 mais Z2. Então vamos usar o mesmo exemplo aqui para facilitar, mas pedindo a diferença. Então se pede a diferença destes dois números complexos, é só colocar aqui 4 mais 5 imaginário menos 6 mais 3 imaginário. A mesma coisa que vai acontecer, a parte real, vamos fazer a diferença da parte real e fazemos a diferença da parte imaginária. Então aqui ficamos com 4, ou seja, menos e mais dá menos. Primeiro podemos distribuir esse sinal negativo. Então, fica com menos 6, menos e mais, fica com menos 3 imaginário. Então aqui será igual a 4 menos 6 dá menos 2 e 5 menos 3 dá mais 2 imaginário. Então, se pedisse a diferença dos números complexos, teríamos isto aqui. E o quinto caso, podem pedir a multiplicação dos números imaginários. Então, nessa parte aqui, quando seja dominar nesta parte de números complexos, há de ver que isto tudo torna-se muito mais fácil. Então, este caso já é diferente. Por quê? Porque este aqui é como se fosse um caso notável. Então, aqui temos o 4 mais 5 imaginário vezes 6 mais 3 imaginário. Então, aqui temos que fazer a distribuição. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes o 3 imaginário dá mais 12 imaginário. 5 imaginário vezes o 6 dá 30 imaginário. 5 imaginário vezes o 3 imaginário dá 15 imaginário ao quadrado. Nós já sabemos que o imaginário ao quadrado é igual a menos o 1. Então aqui será igual a 24, ficamos com 12, mais 30, ficamos com mais 42 imaginário, mais 15, o imaginário ao quadrado é menos o 1. Então logo aqui, isto aqui será igual a 24, mais 42 imaginário, menos o 15. Então vou organizar, levando a parte real, colocar em conjunto. Então aqui fico com 24 menos 15 mais 42 imaginário. Então 24 menos 15 dá 9 mais 42 imaginário. Então tenho a parte real e a parte imaginária quando for o produto. Então há casos que podem pedir o coeficiente. O coeficiente significa a razão ou a divisão dos números imaginários. Então, nesse tipo de caso é muito simples quando pedem o coeficiente. Porque aqui já terás que usar o par conjugado. Coeficiente no sentido de ter Z1 sobre Z2. Então, uma vez estamos a usar o mesmo exemplo, podemos ter no caso de 4 mais 5 imaginário sobre 6 mais 3 imaginário. Sempre a ideia foca-se na parte do denominador e se aqui ver o sinal positivo, terás que colocar o sinal negativo na parte do par conjugado. Porque tu pegas o denominador, colocas no numerador e denominador mais com o sinal contrário. Se aqui eu tiver sinal negativo, ia colocar positivo, então, e vice-versa. Então, aqui significa que vou multiplicar isso aqui por 6 menos 3 imaginário sobre 6 menos 3 imaginário. Sempre quando tu tiveres esse caso, esta aqui é a única saída. Então, aqui fico com Z1 sobre Z2 será igual a 4 vezes 6 dá 24. E 4 vezes menos 3 dá menos 12, com I imaginário. 5i vezes o 6 dá mais 30 imaginário. 5i vezes menos 3i dá menos 15 imaginário ao quadrado. Esta parte aqui, para uma pessoa que já assistiu minhas aulas nas resoluções, acredito que já sabe qual é a ideia. Eu considero esta parte como simetria, no caso da parte de serem iguais. É no sentido de você ter esta propriedade de A menos o B e de A mais o B. Isto aqui no final dá A ao quadrado menos o B ao quadrado. Por quê?
observamos a parte simétrica dos sinais, porque há uma parte que nós vamos ter os números iguais à parte simétrica e nós vamos simplificar. Podemos ver isso aí no outro caso. A vezes A, ficamos com A ao quadrado, e A vezes B, ficamos com mais AB, menos B vezes A, ficamos com menos AB, menos B vezes mais B, ficamos com menos B ao quadrado. Então sempre vamos simplificar essa parte e ficamos com A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, isso aqui, esta propriedade somente é válida quando você ter sinais aqui, sinal negativo e sinal positivo. Mas se tiver sinais iguais, terás que usar a propriedade de caso notável para distribuir. Você sabe que propriedades, quando eu tenho A mais B ao quadrado, é mesmo dizer que é A mais B vezes A mais B, que esta aqui é mesmo dizer que é A ao quadrado mais 2 vezes o AB mais B ao quadrado. No caso de ter o A menos B ao quadrado, é mesmo dizer que tu tens A menos o B, que isto aqui também é uma coisa dizer que tens A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Mas nesse caso de simetria dos dois, é somente fica essa expressão. Então logo aqui teremos 6 vezes 6, que teremos 36. E teremos 3i vezes o 3i, aqui esse menos 9 imaginário ao quadrado. Nós já sabemos que o imaginário ao quadrado é igual a menos 1. Então aqui, Z1 sobre Z2 será igual a 24 menos 12 mais 30 dá mais 18. Imaginário ao quadrado é menos 1. Aqui ficamos com menos 1. Aqui teremos 36 menos 9 vezes o menos 1. Então aqui, isto aqui será igual a 24 menos menos, ficamos com mais 15, mais 18, imaginário, sobre 36 mais 9. Então, Z1 sobre Z2 será igual. Esta parte aqui já consegue ver que é muito fácil, isso aqui não tem nada de especial sobre números imaginários. Então aqui é só somar 24 mais 15 e traz o seu resultado, que será igual a 39 mais 18, imaginário, sobre o 36 mais 9. Então, aqui termina a parte em que nós temos o coeficiente do número imaginário. Sempre no denominador nunca vai ter o número imaginário, mas no numerador sempre vai existir a parte do número imaginário nesse tipo de caso. Então, aqui nós temos este tipo de caso. Outro tipo de caso é o módulo de um número complexo, de como é que tu podes trabalhar com um número complexo. Então, módulo de um número complexo. Então, no caso de ter um módulo de um número complexo, em sentido temos o Z que é igual a A mais BI. A parte que nos interessa é a parte da parte real e esta parte do imaginário que nos interessa é a parte de B. O imaginário nós descartamos. Então, isto aqui está a dizer o quê? Ficamos com o módulo de Z é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. É o que nos interessa. É simplesmente esta parte que nos interessa. Exemplo qualquer. Supomos que temos um número complexo qualquer Z que será igual a 6 mais 4 imaginário. Então aqui ficamos com o módulo disto aqui, será igual a raiz de 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então o módulo de Z será igual a raiz de 36 mais 16. Temos 36, 16, teremos aqui o 12, vai 1, 4, 52. Então, o módulo deste número complexo é igual a raiz de 52. Então, acredite, se você dominar isto aqui, já tens um passo muito avançado sobre números complexos. Este aqui é o resumo de tudo que avaliam no exame de admissão, qualquer exame. Então, vamos ver alguns exercícios do exame de admissão que abrangem os números complexos. Vamos lá ver aqui para o exame de 2018, o M, onde o produto de 2 mais KI vezes 2 mais I é um número imaginário puro, se K igual a. Então, aqui é muito simples, né? Muito simples. Então, aqui teremos o 2 mais KI vezes 2 mais I. Já sabemos que isso aqui é o produto, então teremos que fazer a distribuição deste caso notável. Então aqui ficamos com 2 vezes 2, ficamos com 4. 2 vezes I, ficamos com mais 2I.
KI vezes o 2 ficamos com mais 2KI. E o KI vezes o I ficamos com mais KI ao quadrado. Nós sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1. Então logo aqui ficamos com 4 mais... temos o I aqui nesse ponto e depois temos o 2 e o 2. Então significa que eu posso dizer, colocar 2 mais 2K, entre parênteses imaginário, mais K, e o imaginário aqui ficamos com menos 1. Então logo aqui, isto aqui será igual a 4 mais 2 mais 2K e menos o K. Então aqui ficamos com 4 menos K mais 2 mais 2K e lembrando da primeira propriedade que eu disse do número complexo, parte real neste ponto e a parte imaginária deste ponto. Só que aqui dizem que é um número complexo imaginário puro, ou seja, o produto disto. Então significa que nós queremos resolver o valor do que é de K. Então a parte que nos interessa é esta parte aqui. Então é só dizer 4 menos K será igual a 0. O 4 é positivo, quando passa para lá fica negativo. Então ficamos com menos K, será igual a menos K, a menos 4. Simplificamos esse sinal e ficamos com K, será igual a 4. Então este aqui é o valor de K, de modo que este número, para um número imaginário puro. Para um exercício de 2020, a parte real do número complexo é, ou seja, a parte real do número complexo neste número complexo é igual a, querem a parte real. Então, para tal, também este exercício é muito simples, exame UEM 2020, é só procurar aí, ficamos com Z igual a I de 3 menos 4I. Então, essa propriedade, primeiramente, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar, ficamos com 3I e o I vezes menos 4I dá menos 4 imaginário ao quadrado. O imaginário ao quadrado é igual ao quê? Imaginário ao quadrado é igual a menos 1. Tá vendo? Já estou a soar como se fosse uma música, para ser muito fácil. Então aqui o Z será igual a 3I menos 4 vezes menos 1. Então aqui o Z será igual a menos ficamos com mais, ficamos com 4 mais 3 imaginário. Querem a parte real deste número complexo. Então a parte real será igual ao quê? A 4. Esse exercício é um exercício da UEM 2021, Matemática 3. Aqui equivale o número complexo. Nós já temos aqui a divisão, uma vez que divisão é coeficiente, então é muito simples também, é somente aplicar a regra de par conjugado. Então, a parte que nos interessa aqui, veja que aqui, desta vez, o sinal é negativo. Se o sinal é negativo, significa que o par conjugado aqui é somente trocar sinal e colocar positivo no numerador e no denominador. Então, aqui, muito simples. A vezes 1 fica A vezes A mais I dá mais A ao quadrado I. Depois temos o I vezes 1 dá mais I. E o I vezes AI dá mais AI ao quadrado. Isto tudo sobre 1 vezes 1 ficamos com 1. Menos mais, menos da simetria ao quadrado, imaginário ao quadrado. Então, sendo assim, aqui nós sabemos que o imaginário ao quadrado dá menos 1. Eu fico com A mais I, entre parênteses, posso colocar em evidência o I, fico com A ao quadrado mais 1, mais A vezes o menos 1. Isto tudo sobre 1 menos A ao quadrado vezes o menos 1, porque o imaginário ao quadrado dá menos 1. Então, aqui, veja que é muito simples, depois de se aprender. Então, fico com A mais imaginário ao quadrado mais 1, mais vezes menos dá menos o A. Sobre 1 menos e menos ficamos com mais A ao quadrado. Então, simétrico, podemos simplificar. Então, isto aqui fico com imaginário de A ao quadrado mais 1. Aqui também tenho 1 mais A ao quadrado. Isto também posso simplificar. Isto aqui é igual a I imaginário. Então, com isto aqui, já é possível você resolver alguns exercícios de outros exames. Você tentar pegar os exames, tentar ver como é que funcionam as coisas e as conseguir resolver. Não se esqueça, seguir os passos, saber diferenciar números imaginários puros e que o I
é igual a raiz quadrada de menos 1 e o e ao quadrado é igual a menos 1. Saber quando é que é a soma, quando usa a diferença, quando é que usa a multiplicação e quando é que usa o módulo destes números complexos e entre outros, e o resto vocês já sabem. Então, bom trabalho, vos desejo uma boa sorte e vocês conseguem. Obrigado.